Oi, gente. Será que a conexão ajuda ou não? Bom dia, Érica. Vamos tentar de novo, Érica. Nós somos persistentes, vai dar certo. Vamos? Bom dia, pessoal. A gente fica até ansioso, né, quando a conexão não ajuda, mas vai dar certo. Érica, vê se você consegue conectar. Vou até falar com ela aqui. Isso. Oi, doutor Marcelo, tá me ouvindo melhor agora? A conexão não estava ajudando. Dá um joinha aí pra mim se tiver melhorado. Troquei a internet aqui. Vamos ver. Vamos tentar novamente. Tava dizendo, gente, a gente vai estar com a Érica aqui. Pois é, doutor Marcelo, essa internet não tá colaborando, não? Agora melhorou, né? Que bom. Falei com a Érica, nossa convidada aqui, que a gente é persistente. Vai dar tudo certo. Pra gente bater esse papo aqui, falar um pouquinho da experiência da doutora Érica no extrajudicial, que ela fez parte aí do nosso primeiro grupo de estudos. Então, ei, Érica, agora vai dar certo. Troquei a conexão aqui. Vambora. Isso, conectando a doutora Érica. E a gente vai conseguir. A conexão vai ajudar. Tem que ajudar, agora tem. Agora vai. Me desculpa, mas é umas coisas... Não tem problema, isso é normal, isso faz parte. Isso, então vamos continuar. Fala pra gente aí quem é a Então, doutora Érica. eu fiz, assim, antes do direito, né? Antes de entrar na faculdade de direito, eu fiz administração, faculdade de administração, voltada para o comércio exterior. Eu posso dizer que eu sou uma advogada, assim, não tão antiga, que eu estou 7 anos na advocacia. E comecei a trabalhar com algumas áreas como civil, né, que é consumidor, e também na área de trabalho. Depois da reforma eu desisti de trabalho, eu não quis mais continuar. E aí eu voltei, então, desde então, eu só estou em consumidor e área civil, né? Aí Entendi. saiu dentro da pandemia, terminou a minha sociedade, né? Que eu estava com uma sociedade com mais 2 advogados. Aí resolvi sair. E depois, a partir de então, eu estou começando a começar a caminhar sozinha, né? E aí eu tô vendo os novas frontes, novas oportunidades de trabalho. E aí eu comecei a ver algumas coisas, assim, da área extrajudicial. Uma delas, eu comecei a dar eu conhecia 2 professores antes de vocês, que foi a Maria Fernanda, aí o Alan. E aí, quando, através do Cristiano, né, apresentou vocês, e assim, o Alan, ele é muito a parte cartorial, né? Então, eu não conhecia mais essa amplitude que vocês trouxeram do extrajudicial. Eu fiquei meio assim, receosa no começo, enchi vocês de pergunta. Vocês, assim, bem tranquilas, atenciosas, né, respondendo cada uma delas. E assim, eu não me arrependo de ter feito o curso porque eu fui vendo ponto a ponto, né? Assim, como que é uma imensidão o extrajudicial, não é só o cartório, né? Mas ela é muito mais ampla do que eu imaginava ser. E Isso. essa visão vocês trouxeram para mim. Que bom a gente ter podido, de alguma forma, colaborar com esse conhecimento. A gente fica Sim, com bastante certeza. satisfeita, né? Eu e Tássia, quando idealizamos esse projeto Além do Judiciário, partiu de uma necessidade pessoal nossa, dentro do nosso escritório, também, que tinha um viés muito litigante, muito voltado para a atuação contenciosa.
E a gente começou a entender, às vezes, a necessidade de proporcionar caminhos, né, mais alternativos para o cliente. Então, a gente começou a idealizar esse projeto. E também para nós, durante a pandemia, culminou que nós entendemos que era o momento exato da gente tirar isso do papel, porque, querendo ou não, o judiciário ficou paralisado, né? É E verdade. aí, de muitas pessoas que a gente já viu também que trabalha com o extrajudicial, que divulga o extrajudicial, realmente, às vezes, muito voltado para o serviço cartorário, que é o mais conhecido, né? Sim, Principalmente pelos advogados. Então, a gente pensou assim, vamos também falar que, além dessas possibilidades, existem outras, e que, às vezes, são muito pouco exploradas por advogados, ou por desconhecimento, ou por realmente uma certa restrição e insegurança. Então, a nossa ideia é essa mesmo, tentar ser ali uma sementinha, mostrando que o leque ele é bem amplo, que é. existem várias possibilidades de atuação, é muito legal isso, ver você dizer isso, que né, deu uma ampliada na visão, porque realmente é possível implantar o extrajudicial. Eu falo que o judiciário, é lógico que ele sempre vai continuar existindo, isso é uma questão que a gente vai passar por uma transição, mas que nós, advogados, conhecendo outros métodos, a gente vai conseguir, né, desenvolver aí a nossa advocacia. E eu queria te perguntar, Érica, assim, como que você tem feito para tentar inserir o extrajudicial na sua rotina? Como que você está fazendo? Então, na verdade, eu assim, ainda não consegui implantar totalmente, né? Mas o que eu, assim, eu posso dizer que trouxe para mim é enxergar os processos de uma outra forma, né? Eu tenho alguns processos que talvez eu até, se eu conhecesse um pouco mais, né, antes do extrajudicial, talvez eu tivesse tomado uma atitude um pouco diferente, né? Mas, assim, os novos processos, eu ainda, assim, eu não consegui ainda implantar, talvez tenha sido uma falta de oportunidade, né, de ter alguma demanda que desse para eu aplicar. Uhum. Mas, porque foram muito específicos ainda, né, bem Isso. judiciário ainda. Mas, é, uma coisa que eu, assim, é muito interessante, que eu trouxe duas situações, né, na época do nosso curso, que ali eu consegui trabalhar bem e entender bem como é que a gente pode trabalhar o judiciário, ou, desculpa, o extrajudicial, e aplicando, né, de formas que a gente consiga resolver o problema do cliente sem precisar trazer, né, ele para aquela rotina desgastante do judiciário, né? Porque às vezes arrasta anos e às vezes nem resolve o problema e passa anos, né, com aquela morosidade, né, do judiciário. Aí Aí uma das coisas, né, que foi aquele divórcio que eu trouxe, eu achei interessante que eu lembrei muito de vocês falando, olha, nem sempre um divórcio extrajudicial é assim tão fácil, pareça tão fácil, né? Que ela vai trazer pode trazer várias nuances no decorrer. E é exatamente o que aconteceu comigo, né? Que estava certo de ser consensual e eu tive que conversar com ambas as partes e trazer. Então, nem sempre. Você até falou da demanda, da cobrança de honorários, gente. A cobrança de honorários, elas não é porque pode ser resolvido de uma forma mais rápida, você vai cobrar menos. Aí eu percebi o porquê que não dá, né? Porque pode acontecer algumas coisas, né, no decorrer, algumas situações que te leve a ter que ter um jogo de cintura para poder voltar eles a entrarem no consenso.
E aí então essas situações todas que eu não imaginava antes, é, me trouxe, né? Vocês foram trazendo aos poucos para a gente também. E é uma coisa simples, que faz parte do nosso dia a dia, né? Mas É, eu não tinha uma visão dessa. Ah, eles estão em um acordo, é só fazer tranquilo, e não é bem assim. é. Não é Assim, bem um assim. dos É temas que a bem. gente, né, Érica, você como participou com a gente, a gente tenta realmente mostrar isso, porque nós verificamos na divulgação desse projeto que muitos advogados têm essa limitação de achar que, às vezes, quando você proporciona uma via alternativa, né, que é fora do judiciário, que isso tem menos valor ou que o seu honorário tem que ser mais barato, né? Ou Sim, que não vai ter nenhuma, né, uma intercorrência no meio do caminho, e a gente sabe que não é isso que acontece. Por isso que a gente tem que tentar analisar esse todo mesmo, prevendo consequências e tudo, e pelo contrário, se a gente proporciona um resultado mais rápido, a gente tem que ter isso como um diferencial no nosso trabalho, né? com Então, não é certeza. achar que o seu serviço é menos valorizado por isso, pelo contrário, porque o cliente chega com a demanda, se ele é leigo, ele só vê a porta do Poder Judiciário. Mesmo sendo leigo, ele sabe e ele tem a informação de que o judiciário costuma ser demorado, né? Isso é de Sim, conhecimento público e notório. Então, assim, é lógico que a gente vai filtrar muita coisa, a gente vai ouvir aquela demanda, a gente vai mostrar para o cliente as possibilidades, mas a gente tem que agregar valor àquele trabalho diferenciado, porque realmente é uma expertise que você tem, né? E com muitas das vezes certeza. a gente muitas vezes vai se deparar com clientes que falam: olha, ninguém nunca me falou que eu podia fazer por essa alternativa, que poderia dar certo, né? E outra coisa também, eu acho que é conscientizar as pessoas que estão em conflito, porque é nosso papel ser proporcionar paz social ali daquela demanda, como É, advogados, isso. né? Então, se a gente consegue sopesar, mostrar prós e contras, mostrar todas as possibilidades que a gente tem e pôr, sim, efetivamente no papel para o cliente, olha, questão de tempo, questão de custo, questão de desgaste emocional, várias coisas, eu acho que a gente constrói juntos, né, Érica, um resultado. E esse caso que a Érica falou, para quem está acompanhando aqui, foi muito interessante, né, Érica, que ela trouxe lá no nosso grupo de alunos, ela estava realizando um divórcio extrajudicial e começou a sentir um tanto de intercorrência, né, Érica? E É aí, verdade. aí a Érica trouxe no grupo: gente, o que vocês acham? Me ajuda aqui, me auxilia. Então, isso é um dos pontos também que, pelo menos para nós, tem sido muito satisfatório, sabe, Érica? Porque acho que todo mundo aprende muito. Igual eu falo, nós criamos uma ideia, queremos levar essa ideia para outros advogados, mas essa interação, ela proporciona ganho para todo mundo. Todo mundo aprende, todo mundo descobre alguma coisa de novo, de diferente, uma experiência, né? Que você fala assim: ó, eu fiz dessa forma, deu certo. Então, isso para nós tem sido muito legal, sabe, Érica? E aí, hoje a gente está aqui falando da nossa segunda turma, que a gente vai estrear hoje. E aí, eu queria que você falasse para o pessoal um pouquinho. Né, assim, você já falou que conheceu a gente através do professor Cristiano. A gente tem um Sim. bônus sensacional dessa vez, que o professor Cristiano deu uma cortesia para a gente oferecer. Para quem participar do nosso grupo, vai ganhar a imersão dele do Google Ads para aprender a usar. Então, assim, são coisas que vêm acrescentando e que está deixando a gente muito feliz. Conta um pouquinho para a gente, assim, né? Disso, dessa sua experiência, se você também já vem tentando usar esses métodos para potencializar esse seu escritório, como é que tá? Ah, então, eu ainda estou começando, né? Eu vou começar ainda a campanha, estou preparando a landing page para poder fazer a campanha, mas eu estou gostando muito porque o Cristiano, ele não só fala do Google, mas ele fala de toda a gestão, né, do escritório, de como você vai fazer a campanha, mas também de como que você vai receber e como é que você vai manter aqueles clientes, né? E de forma que eles fidelizar, né? Em toda, quer dizer, ele
ele dá toda uma ideia de gestão mesmo, né? Inclusive também até de cobrança de honorários. Então, eu estou gostando muito. Apesar de eu ainda não ter começado a campanha, não ter ainda falar, né, como falar, olha, tá dando resultado para mim, eu vejo colegas já conseguindo ter bastante resultado. E, e eu, assim, eu já estou começando a aplicar a parte de gestão, de manter, né, os clientes que eu já tenho, de fidelizar esses clientes, de ter levar conteúdos, né? Eu estou começando a ver isso, de forma que eu consiga manter essa gestão toda, né? Que é uma organização, tanto, na verdade, é fora, né? Que você vai trazer uma organização dentro do teu escritório. Então, Exato. eu gostei muito, eu achei bem completo. Eu estou no E, plano de ação, né? Que e já tem a imersão. Mas eu estou achando muito completo. E não é um curso tão completo dele, né, ainda. Mas é um curso, eu estou achando completo para o meu momento agora, né? Que eu não tinha quase nenhuma, eu tinha alguma coisa, porque eu trouxe da minha primeira faculdade, da administração, mas não ligada à gestão de escritório de advocacia, que é um pouco diferente, sabe? Por causa isso. do código de ética, e muda muita coisa. Eu aprendi um marketing mais agressivo, e a gente não pode ter esse marketing agressivo. A gente É, tem que, né, ter todo aquele jogo de cintura para não atingir o código de ética e não sofrer alguma sanção relativa a exatamente. isso. Isso. Não, Então, o que acontece? Eu também falo por uma experiência própria, porque eu também conheci o professor Cristiano tem mais ou menos um ano, e esse aham, conteúdo todo era muito diferente para a minha, né, advocacia tradicional que eu vinha atuando, e eu consegui transformar muita coisa com o método que ele ensina. E o método dele casa muito bem com o nosso ideal aqui do extrajudicial também, sim, porque a gente sim. entende que a gente consegue se posicionar, fazer um posicionamento digital levando informação, né, para os nossos clientes e de forma que a gente consiga prospectar utilizando a ferramenta sensacional que é o Google Ads. Eu também não conhecia até pouco tempo, a gente aqui no escritório começou a usar, já vem colhendo resultados super positivos. Na nossa turma do grupo de estudos, a gente até compartilha, né, Érica, alguns casos, Sim, conceitos. partilho. Sempre que eu É. tenho possibilidade, eu também gosto de trazer essas situações mais palpáveis para as pessoas, né, visualizarem mais diretamente também. E, sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta sensacional e que E sem, ela é um. Pode, e sem sim, contar, né, doutora Pamela, que traz um filtro, né? É um filtro, exatamente. porque Exatamente. a gente ainda consegue selecionar os clientes que vão chegar até a gente, né? Não é Isso. qualquer demanda, não é qualquer. Mas a gente consegue ainda filtrar isso. Não, com certeza. É uma ferramenta super poderosa que auxilia e muito a advocacia e que nós temos que usar ela no nosso favor, né? Com Atualmente. certeza. Ô, Érica, dessas experiências todas aí que você já viveu com o extrajudicial, tem alguma coisa que você queira compartilhar com o pessoal aqui e também em relação ao grupo de estudos? O que, que mais te marcou? O que, que você acha que valeu a pena? Conta pra gente. Olha, Pam, eu sou um pouco suspeita porque eu gostei de tudo, né? Porque eu participei de todas as aulas, né? Porque é uma matéria que estava me interessando muito conhecer. É, algumas eu não me identifiquei tanto, mas talvez seja porque eu ainda estou engatinhando, né? Conhecendo. Mas eu sou suspeita porque assim a interação no grupo é muito boa. O nosso grupo, a interação é muito boa. A gente traz demanda, a gente discute, conversa. Se a gente não tem uma solução na hora, a gente
né? A Tenta se doutora Pamela ajudar. ajuda, busca uma forma de conseguir ajudar, auxiliar, né? A gente dá a nossa opinião, nossos pitacos também. Isso. É uma interação muito boa esse grupo de estudo. Está sendo, mesmo após ter terminado, né, o nosso curso, está sendo ainda muito boa essa interação. É, na semana passada, não essa semana, acho que foi semana passada, né? Foi trazido uns outros também, né? Uns outros casos que a gente fica na dúvida, será que tem como resolver isso? Aí daqui a pouco a doutora Pamela ou a doutora Tassa traz uma solução. Poxa, a gente não pensou nisso, nessa solução, e aí a gente tem um pouquinho, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? Cada dia. Então, para mim, está sendo muito bom, muito interessante. E vale a pena, vale a pena. É Não, tá curto, ótimo. né? Mas vale muito a pena. Eu falo assim, né, Érica? A gente teria, lógico, conteúdo para ficar se desdobrando durante muito tempo. É Como verdade. a gente também está desenvolvendo isso, né? É um projeto inicial, tudo. É claro que a gente pretende futuramente escalar, destrinchar melhor cada tema, mas para a gente até, né, ir sentindo a visão dos colegas advogados e a gente poder montar mesmo né, direcionar esse conteúdo, eu acho que dar essa noção geral vale muito a pena, porque, como você mesmo compartilhou com a gente, tinha coisa que eu não conhecia, ou tinha coisa que eu tinha ouvido falar, mas eu achava que não funcionava, né? É, Então, assim, eu acho, de fato, que o melhor de tudo é essa interação também. Eu compartilho disso porque, é o que eu te falei, a gente aprende tudo e quando chega uma coisa que a gente não sabe de imediato, a gente vai pesquisar, a gente vai tentar. E tem muita coisa, eu sempre falo isso quando a gente encontra. A gente não acha esse livro, a gente não acha isso, a gente tem que ir sendo verdade. curioso, sendo proativo, curioso e perguntando e tentando encontrar uma saída. Mas eu acho que o mais importante disso tudo, Érica, é entender realmente que a mentalidade nossa, né, como advogados, ela enxerga, né? A gente já conseguiu enxergar essa importância de usar outras portas além do judiciário, né? Então, É, assim, eu tenho certeza que, assim, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai aprofundando, quando a demanda chega no nosso escritório, a gente já consegue ver com outros olhos, ouvir o cliente e ver se a gente tem uma outra saída, não é isso? isso Então, mesmo. né, assim, eu acho que a nossa ideia é É, realmente essa. Que vocês também tentem enxergar que o extrajudicial é possível, que a gente, escutando o cliente, a gente consegue vislumbrar outras alternativas e que isso consegue trazer uma satisfação, porque, por exemplo, a gente, né, igual a senhora mesmo falou, eu tenho uma trajetória mais voltada para o judicial. Aquilo que incomoda, o que mais incomoda às vezes é a demora e a gente às vezes frustrar nossas expectativas para receber nossos honorários, para ver o cliente lá com resultado que a gente não pode prever, inclusive, não é isso? Né? isso mesmo. Isso Então, é mesmo. complicado, né? Então, eu acho assim, Érica, com relação, a gente sabe que o tempo do nosso grupo lá, ele é curto, né? Mas para você ter essa amplitude, conhecer, você achou que valeu a pena? Compartilhe com a gente assim, o que você achou da sistemática? Tem alguma coisa que você acha que poderia ser acrescentado? Dá um feedback aí para a gente. Olha, eu gostei da sistemática, tá? Porque eu acho que vocês se entregaram um pouco além do que a gente, que até eu acho que vocês propuseram, né? A gente ficava mais de 1 hora e meia ali, depois que vocês traziam conteúdo, a gente ficava ali batendo papo, tirando algumas dúvidas. Então a gente gastou aí umas 2, às vezes até 2 horas e meia, né? Verdade. Conversando. Às vezes passa E falando pouco também, né, Érica? A gente fala é, pouco. pois é, vocês ainda conseguiram um grupo que fala também pouco, né? E assim, aquele grupo também bom, desculpa, aquela aula também bônus foi muito boa, né? Que a gente trouxe algumas situações, cada uma trouxe uma situação. A gente aprendeu muito ali também. Então, para mim, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. E assim,
Na verdade, as aulas sim acabaram, né? Mas o grupo tá ali, a gente está aprendendo cada dia com o grupo, né? E em cada situação que é trazida, a gente ainda continua interagindo e está sendo muito bom. Cada dia está sendo Eu muito falo que a bom. nossa intenção, muita gente perguntou, depois que as aulas acabarem, o grupo vai acabar? Eu falei, se depender da gente, não. Quem não se sentir à vontade ou não quiser ficar para sair, tudo bem. Mas a nossa intenção é que a gente realmente crie essa comunidade de comunicação entre colegas. Você vê, igual eu brinquei com o pessoal aqui no início, que você é mineiro, mas você é mineiro de fora, tá lá pro lado do Rio de Janeiro. Ah, Então, sim! Mas é como eu falei, é diferente. Apesar de que eu tenho um sotaque nem carioca nem mineiro, né? Mas assim, é diferente. eu falo que essa aproximação é muito legal porque vocês conseguem dividir conosco muitas experiências, porque, claro, a gente sabe, até a atuação extrajudicial mesmo, né, Érica? Dependendo das Uhum. circunstâncias que a gente vive no local que a gente está, isso tudo vai ter uma diferença às vezes. Ah, influencia. Influencia muito. Então, assim, quando a gente consegue, né, manter essa conexão com colegas de outros estados, de outros locais, com outras realidades, então isso traz um ganho muito grande para o nosso grupo, porque todo Com mundo divide certeza. uma experiência, né? Com Tem certeza. algumas colegas que estão comentando aqui, doutora Heloísa, falando que está muito bom de ouvir, né, essa evolução, falar sobre esse projeto, falar sobre a sua experiência, doutora Érica. Obrigada, viu, doutora Heloísa? Tem a doutora Letícia, nossa grande amiga aqui de Belo Horizonte, que entrou. Lelê, tudo bem? E aí, gente, eu e a Érica estamos batendo esse papo aqui hoje. Eu fiz esse convite para a Érica, eu e a Tássia. A Érica participou da nossa turma, do primeiro grupo de estudos. Hoje a gente está lançando a turma 2. A gente começa hoje, ao vivo, às 20 horas. A gente teve inúmeros feedbacks de vocês, Érica, que fez com que a gente melhorasse o nosso conteúdo também. Isso foi Ah, muito que bom. válido, né? Que agregasse mais ali. Vocês trouxeram muitos insights para a gente para melhorar. Então, a gente se sente nesse sentido. E a gente começa hoje a turma 2 e a gente está aqui aproveitando, né, o bate-papo com você para convidar o pessoal que tiver interesse de participar. O link de inscrição está aqui na bio do nosso Instagram. E aliado a isso, ainda tem o bônus que quem se inscrever com a gente vai aprender um pouquinho do Google Ads com o professor Cristiano. A Érica mesmo já compartilhou aqui a experiência dela. Realmente é uma ferramenta interessante, Érica, e por mais que você ainda esteja Sim. moldando as suas campanhas, eu falo que eu, por experiência própria, eu tive uma enorme resistência, mas quando os clientes começaram a chegar na minha landing page, no meu WhatsApp, e me dar um retorno, eu realmente falei, olha, funciona, eu posso escalar isso, eu posso me dedicar a isso e aprender. Então, eu acho que é uma conexão super interessante aí desses dois projetos para os advogados de não esperarem o 2021, né, Érica? A gente passou É um ano verdade. difícil esse ano de 2020. Eu falo, quem conseguiu ainda explorar um pouco do extrajudicial não sentiu tanto, porque foi bom que a gente teve muita demanda, né? Eu falo que é claro que todos nós fomos impactados pela pandemia, mas a gente que já tinha um pouquinho desse extrajudicial implantado no escritório, nós tivemos ganhos porque teve muita demanda para resolver, muitos contratos para serem revistos, convivências pessoais muito desgastadas que acarretaram em muitos divórcios. Então, assim, a gente acabou tendo muito trabalho, sim. Mas foi um ano difícil. E aí a gente acha que não pode ficar esperando 2021, né? O ano 2021 Para mim 2021 já começou. já começou. Já Isso mesmo. começou. E aí, os seus projetos para 2021, com bastante extrajudicial, como é que tá aí? Bastante, bastante. Na verdade, por isso que eu estou falando, 2021 começou. Eu até estava falando com uma colega hoje de manhã. Ela falou assim, ela estava falando de recesso, né? Eu falei assim, acho que eu não vou tirar recesso, por isso que eu estou aprendendo extrajudicial. Porque eu quero ver se eu consigo trabalhar bastante agora no final do ano com extrajudicial. Uhum. Né? Não, Já que a muito justiça vai parar de qualquer forma, né? Como todo ano, o judiciário. recesso, né?
Eu falo, esse ano a gente viveu aí quantos meses de quarentena? Ainda estamos cheios de restrições, né? E agora, Sim, daqui a pouquinho, é o recesso forense. Então, assim, é verdade. é, né? E é muito o que você falou, Érica. Olha o tanto que é importante essa mentalidade que a gente está criando, que a gente tem que fazer uma gestão organizada do nosso escritório, né? Porque são Sim. vários fatores que interferem nisso daí. E quando a gente já está mais, né, voltada, abrindo outras portas, aprendendo outras formas de atuação, e mais importante, né, Érica, sabendo que são formas seguras, formas legais, porque às vezes Sim, o cliente leigo tem essa dúvida, né? Para a gente trabalhar isso com ele, falar, ó, pode, eu vou te orientar a fazer dessa forma, é um caminho seguro. Então, isso nós advogados que temos que fazer, né? é, Proporcionar essa segurança. Então, a gente fica super feliz, Érica, de ter contribuído também de alguma forma. A gente já está caminhando aqui para bacana. encerrar, senão eu não consigo salvar. E aí, deixa seu recadinho para o pessoal. Chama comigo o pessoal para participar aqui da minha turma 2. E vocês também vão estar lá com a gente na aula de bonde. A gente vai chamar todo mundo para participar depois, viu? Ah, pode deixar, vou chamar sim. É, Eu acho que tá? vale muito a pena. Vale muito a pena participar. E é importante, né, Érica, igual você disse, tirar um pouco, às vezes, dessa visão de que o serviço extrajudicial é apenas o cartorário também. Porque existem muitas outras Exatamente. possibilidades. Que eu acho que Sim, quando eu e a Tássia montamos esse cronograma, foi uma coisa que a gente sentiu necessidade, porque a gente tem inúmeros colegas que falam muito bem do extrajudicial, que tem um conteúdo muito rico, mas muito voltado para o serviço cartorário. Então, eu acho assim, mostrar outros nichos mesmo, onde às vezes os advogados não investem em atuação por desconhecimento, por achar que não é necessário, como não é às vezes uma decorrência obrigatória da lei, ele não vê possibilidades ali. E existem ramos tão rentáveis para a gente explorar, então vale a pena. e muito, muito amplo. É muito amplo. Eu não imaginava como era tão amplo. É, que É bom, bem Érica, ter amplo. podido ajudar de alguma forma, assim. Muito. A gente fica feliz, a gente agradece mais uma vez de você ter topado estar aqui. Eu e Tássia reforçamos o convite para todo mundo, para quem quiser fazer parte dessa comunidade conosco. Nosso grupo vai permanecer lá ativo, viu, Érica? Para a gente ir trocando Ótimo. todas as nossas experiências. Vira e mexe, a gente tem alguma coisa. Acaba que a gente também fica um pouco. A gente fala um pouco com vocês, porque na correria do dia a dia é tanta coisa para tomar conta, né? E fora É pegar a mão na massa verdade. mesmo, que a gente às vezes não consegue levar tanto às vezes um caso prático, que foi super interessante, mas é uma coisa que a gente quer fazer muito. Dividir sempre com vocês essas experiências, mostrar que o extrajudicial é possível. Não é da noite para o dia que a gente vai implantar isso nos nossos escritórios, mas ao passo que a gente enxerga que é possível, a gente consegue e o cliente fica super satisfeito. Seu cliente lá do divórcio, aposto que ficou satisfeito. Ficou? Ah, ficou, ficou. Ela ficou, É. graças a Deus. E o tanto que é E, melhor, né, Érica? Você pensar, se eu tivesse na justiça, ah, talvez eu nem tinha recebido meus olha, honorários. eu sempre trabalhei pensando assim, eu fico muito satisfeita quando os meus clientes ficam satisfeitos com o meu trabalho e que o resultado é positivo para eles, sabe? Isso já me, independente dos honorários, isso me traz uma satisfação muito grande. Então, você tendo mais uma forma de trabalho, né? Uma forma de trazer um benefício para a gente, para o cliente também, é muito bom. Isso dá Não. para a gente ter até uma mobilidade, né, maior de trabalho, e isso é muito Isso. bom. E o bom também é a fidelização, né, Érica? Porque esse A cliente, você fidelização. ajuda ele a construir um resultado positivo, porque no judiciário isso não depende da gente. O nosso trabalho não é de resultado, né? Ele é de meio. Sim, Então, às vezes, por mais que a gente se esforce, o nosso trabalho dentro do escritório, a gente pode ser surpreendido com uma decisão desfavorável. E às com vezes isso é certeza. difícil, né, de lidar ali. Ao passo que quando no extrajudicial você constrói com o cliente um caminho, né, e você já prevê qual vai ser o resultado daquilo, porque aí sim vocês juntos vão saber onde podem ceder, onde podem ajustar, onde podem conciliar. Isso traz ganhos para todo mundo. E Com aí, certeza. né,
traz um ganho para todo mundo e a gente realmente trabalha de forma mais confortável, de forma assim, mais satisfatória mesmo, eu digo. É claro, gente, que nós não estamos falando aqui que a gente não vai precisar do judicial, né? É claro que não. A gente sabe que o Poder Judiciário ele existe justamente porque tem situações que não vai ter jeito, mas nós podemos ser um filtro, né? Porque a gente reclama tanto que a justiça demora, advogado reclama tanto, a vara tal não anda, o juiz não despacha, não sei o quê. Mas será que a gente tem feito a nossa meia-culpa e filtrado, né? O que é para aportar lá? E outra coisa, não sejam inseguros, né, Érica? A gente consegue dar valor, o devido valor ao nosso trabalho. Isso acaba sendo uma crença bobagem, né? Que a gente consegue, é verdade, né? Érica, então, mais uma vez, muito obrigada. Eu falo muito mesmo, né? E, assim, adorei que você aceitou estar aqui com a gente. para mim foi um prazer. Eu falei que vocês da turma 1 são nosso xodó, mas aí como é que eu vou ficar com a turma 2 agora, né? Mas aí é o segundo. É o segundo xodó. É porque a experiência para nós também foi um projeto despretensioso e que começou a caminhar. Então, é marcante. Sim. A gente aprendeu muito com vocês. E a gente está super feliz que hoje a gente está começando a turma 2. Então, muito bom. Com o apoio da doutora Érica aqui, gente, não perde não. Dá tempo ainda, tá? Até as 16 horas. Opa, até as 16 horas. Eu posso dizer que vale a pena. Então, eu posso dizer que vale a pena. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. E continua dando notícia aí do extrajudicial para nós, tá bom? Com certeza, vou fazer isso. Então tá, Jó. E precisando de ajuda ou também de troca, estamos aqui. Pode deixar. Obrigada. Um abraço, viu? Obrigada. Outro. Tchau. Tchau.